E aí, TDAH, imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. Sempre, gente, traz sempre a treta pra você. Traz pra você. Para de jogar pro outro. Isso, vou resolver essa parada. Isso, vamos resolver. Entendeu? Exatamente. E veja bem, e mesmo você com TDAH... Falei que na tua vida... Você tá chegando onde você tá, não é por conta do TDAH. O Michael Phelps chegou onde ele tá, não por conta ele tem 8 medalhas, não é porque ele é TDAH. A Tata Werneck não é apresentadora de TV que é porque ela tem TDAH. Ela teve... Ah, é porque o hiperfoco... Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tá hiperfocado em alguma coisa, você não levanta pra mijar, você não levanta pra cagar, você não fala com a tua esposa, você se desregula em um monte de coisa. Outras coisas. Você tá entendendo? Então, cara, muito cuidado. Se ele chegou onde ele tá... Pode ter certeza que foi bem mais difícil. Que ele teve que o quê? Criar coisas e situações pra compensar. Porque ele virou um grande medalhista, apesar do TDAH. Eu queria procurar. Não é uma capa. Olha que o seu superpoder se chama TDAH, tá na sua cabeça, agora você vai ser um campeão. Eu quero ver alguém falar que fulano de tal é um grande não sei o quê. Porque não tem transtorno bipolar. É aí que eu entro na parte de romantizar. A gente pega ali, ó, os dois como referência. Exato. Mas enfim. A gente vai. Vamos entrar um pouquinho de relacionamento. Você falou muito sobre família, falou um pouquinho sobre isso e tudo. Parece que a sua mãe, né, os seus pais não entendiam e tá tudo certo. No começo você se importava, hoje em dia tá, não, beleza. Eu que tenho que entender. Tamo junto, amo a senhora, amo a família. E tá tudo certo. Agora vamos falar um pouco assim, relacionamento afetivo. Você teve algum problema? Eu tenho muita questão, rapidinho, eu tenho muita questão de rejeição. Eu tinha uma dificuldade grande em lidar com rejeição. Por ter sido muito rejeitado afetivamente desde pequenininho, eu tinha muita dificuldade em me aproximar das pessoas. Em falar com aquela menina. Isso aí sempre foi pra mim. Vocês acham que eu sou comunicativo e que eu era bom pra chegar nas meninas, essas coisas? Nunca! Mas nunca! Eu tinha muita dificuldade, né? Isso aí, de rejeição. Então eu tinha medo, tinha vergonha, né? Pavor, né? Era exatamente. Isso daí a gente tamo junto, a mesma coisa, tá? É isso aí. Muito. Mas eu tive relacionamento e, inclusive, foi o último relacionamento, foi graças ao término do último relacionamento que a minha vida foi transformada, né? Porque eu entrei numa depressão profunda, eu fiquei muito mal, aquela coisa da rejeição foi muito maior, eu não soube lidar, não soube me autorregular, me enfiei ainda mais em droga, né? Deu aquela... Chegou o ponto que eu quase fiz besteira comigo mesmo, né? E aí foi graças a isso que a vida começou a virar. Porque eu costumo dizer que grandes transformações acontecem, né? No fundo do poço. Quando você tá no fundo do poço. E uma das coisas que mais leva uma pessoa ao fundo do poço é relacionamento. Quando você gosta muito da pessoa, né? E não gosta tanto de si. E não gosta tanto de si. Porra, acabou de chegar num ponto. Eu não gostava tanto de mim, né? E aí eu criei um sistema de dependência muito grande daquilo. E quando terminou, eu não soube lidar, tá? Inclusive, eu comecei a mudar completamente, simplesmente para agradar o outro. Pra ver que, ele mudou, ele se transformou. Só que foi ótimo. Porque eu abandonei os eventos. Eu comecei a virar uma outra pessoa. Não era por mim ainda. Só que foi fundamental pro meu processo de transformação. Cara. Então foi uma benção o término. Foi uma maravilha, porque hoje... Né? Mas no relacionamento, a primeira coisa era a dificuldade disso, principalmente na adolescência, etc. Depois, no relacionamento, eu tinha uma dificuldade muito grande. Você tinha dificuldade de autorregulação, emocional? Demais. Eu era explosivo, tá? Falava coisas sem pensar. Magoava com palavras. Eu era mestre em magoar com palavras. Infelizmente, eu também. Eu tinha muita dificuldade de ouvir. Achava que sempre estava na razão. Não aceitava muito a opinião do outro. Eu tinha muita dificuldade de, sabe? Ser amoroso, às vezes, quando precisava ser. Né? Esse tato eu não tinha. Vou perguntar pra você uma coisa. Eu também tinha dificuldade em expressar os meus sentimentos. E sabe como é que era esquisito isso? Pra mim funcionava assim. Eu sou errado, eu sou errado, eu sou errado. Aquele fantasminha o tempo inteiro, né? Que a gente vai crescendo com essa construção mental cerebral. Isso. E aí, quando eu tô com uma pessoa, eu penso assim... Eu tô com uma pessoa, tô namorando, tô amando. Aquela pessoa também, se tá namorando comigo, ela gosta de mim, pelo menos em tese. Aí eu falei, mas eu não vou ligar pra dar bom dia não, porque
eu vou estar sendo intrusivo. Eu vou estar enchendo o saco. Então, é tipo... Eu tinha isso também. Aí eu evito mostrar o meu verdadeiro eu, Isso. porque eu acredito que eu tô incomodando. Cara, é louco isso. E entro até em outro ponto. Eu tinha muitos momentos que eu queria me isolar. E eu não sabia expressar isso. E eu criava situações de propósito pra arrumar treta e me isolar. Por exemplo, eu quero ir no futebol com os amigos. No lugar de falar que eu quero ir no futebol com os amigos, eu criava uma treta pra gente brigar, pra eu ter desculpa de ir no futebol com os amigos. Olha a coisa. Sabotagem. Isso, você tá entendendo? Então eu não conseguia expressar o que eu sentia, né? E eu queria me isolar, não sabia expressar isso também. E aí eu fazia dessa maneira completamente equivocada. E aí, enfim, aí entra um processo que eu também não tinha maturidade, a outra pessoa também não tinha maturidade. Então, aí tá tudo bem, Simon, porque ninguém nasce maduro. As pessoas olham, o cara tá lá na frente, não sei o que, não. O cara também já foi maturo. Aquela pessoa que você vê que é a pessoa mais madura que você conhece. Não é, em alguma parte. Alguma parte ele já foi. E aí que tá. O ponto pra você ter a sua maturidade é justamente vivenciar situações que muitas vezes são desagradáveis. Perfeito. É você passar por uma situação como essa, por exemplo. Eu sou totalmente íntegro. Eu sou totalmente assim, cara, eu sou muito transparente. Então assim, por exemplo, se eu quero jogar futebol, eu viro assim, amor, eu sei que você queria de repente ver um filme e tudo. Vamos fazer o seguinte, hoje vai ter um jogo lá do pessoal. Isso. Eles se reúnem uma vez por mês. Vamos trocar assim, então, hoje eu vou pro futebol, amanhã a gente vê o filme. Ou então no fim de semana a gente vai pra aquele restaurante que você tava querendo. É tipo... Cara, seja você. Antigamente é isso. A gente tinha medo de ser nós mesmos, porque a gente achava que se a gente fosse nós mesmos, assim, se a gente fosse autêntico em dizer exatamente o que sente, a gente ia ser rejeitado e a gente cria uma máscara. Isso tem a ver com a autossabotagem. Você criava um Simon que não era você. Exato. O Simon poderia muito bem dizer, cara, eu quero jogar futebol, beleza? E não era só comigo, era um Simon pro relacionamento e pras outras pessoas. E o tempo inteiro. O tempo todo. É uma máscara pesada. Por que hoje é leve? Eu não preciso ser alguém que não sou eu para as outras pessoas, para os meus alunos, para ninguém que tiver um relacionamento comigo, né? Hoje, sabe, você pretende entrar no relacionamento? Faz 4 anos que eu não tô em relacionamento. Não pretendo, né? Porque minha assim. vida tá tranquila. Mas se aparecer alguém, a gente pode ver, mas eu não tenho mais aquela cobrança, sabe? A gente conversa. Antes eu tinha aquela coisa. Por quê? Porque eu não me aceitava. Cara. Antes eu precisava de alguém para me afirmar. Eu precisava de alguém, sabe? Eu precisava de ter alguém pra eu passar o final de semana. Eu precisava de ter alguém pra estar junto comigo. Só que, você tá entendendo? Então você buscava força em ter alguém. Isso. Aí, olha, eu precisava ter alguém. Você tá entendendo? Então era completamente errado, não era nem um pouco saudável. Tá? Sabe o que isso me lembra? A paródia do o filme Dumbo, que é um filme antigo, da década de 30 ou 40. Um dos primeiros filmes da Disney, longa-metragem. Inclusive ele é meio censurado hoje porque ele tinha muita coisa de criança fumando, tinha uns negócios assim. Sério? Que hoje a versão que tem hoje pra você assistir nos canais aí, ela é meio censurada, mas você acha a versão original facilmente também. Cara, qual que é o paradoxo do Dumbo? O Dumbo era um elefante que não se aceitava porque ele tinha um orelhão. Todo mundo ria. Caraca, ele é diferente. Ele é um elefante orelhudo. KKK, vamos rir dele. E aí, só que esse orelhão acabou servindo para que ele fosse um excelente elefante voador. Porque ele era de um circo, talvez você não tenha assistido o Dumbo, mas vou relembrar. Não. Eles tinham os elefantes de um circo, e aí eles passavam de cidade em cidade e tudo, e eles sempre eram um elefante palhaço, do tipo assim, ele chegava, ele era um elefante pintado de palhaço, ele chegava e todo mundo ria dele por causa da orelha. Só que eles fizeram um papel com ele, que ele tinha que subir lá no topo do picadeiro ali, e aí ele tinha que pular. Só que na hora que ele pulou, ele abria a asa e começava a voar. Então, tipo assim, aquilo que era motivo de chacota virou uma espécie de superpoder. E aí não tem nada a ver com superpoder de TDAH, tá? Pelo amor de Deus. Essa é uma história, mas tem uma parábola, mas eu vou explicar. O Dumbo não é só isso. O Dumbo, ele precisou de uma coisa pra ser ele mesmo, que era abrir as asas e começar a voar. A pena mágica. Teve um momento, ele tinha uma consciência, que era um ratinho, que ficava no ombro dele. É um ratinho que é tipo a consciência dele, era um ajudante dele. E o Dumbo, ele era muito traumatizado. Porque, tipo assim, a possibilidade de que fossem rir dele pela 10ª milionésima vez fazia com que ele não quisesse entrar no palco. Era o normal. Era o normal dele ser chacota o tempo inteiro. Teve um momento que ele pulou, o ratinho estava no ombro dele, ele pulou lá, ele ia fazer um coisa, e aí eu devo ter errado um pouco a ordem dos fatores, mas o negócio é o seguinte,
Ele encontrou uma pena, ele arrancou da bunda de uma galinha ali e falou assim, ó, essa aqui, a pena mágica. Aí o Dumbo olhou, com isso aqui você vai voar, porque isso aqui é uma pena mágica. Ele, caraca, aí ele segurou com a trombinha, né, que o elefante segurou com a trombinha, que parece uma mão, e isso fez com que na hora que ele pulasse, ele abrisse as asas, e as orelhas e começasse a voar, planar assim no coisa. Todo mundo, caralho, elefante voador. Qual que é o esquema aqui? Muitas vezes você tá com alguém pelo motivo errado. Às vezes você tá num relacionamento que às vezes não é bom, às vezes é abusivo, sei lá. Mas você acredita que aquilo é tua pena mágica. Aquilo é que vai te dar força para ser você. Força para agir de tal forma. Mas no fundo, no final do desenho, ele perde essa pena mágica e ele acha que vai morrer, vai ter uma queda. Perfeito. E o ratinho que tá com ele assim, abre a asa, abre as orelhas. E o Dumbo assim, com medo, abre, pô. Tipo, deu um sacode nele, ele abriu. Quando ele abriu, sem a pena, ele começou a voar. Perfeito. Então a pena era só um amuleto, mas não era o que fazia voar, é você que faz voar. Então você não precisa de ninguém para ser você mesmo, para ter os seus próprios superpoderes. Então você tem que confiar em você tem que confiar no seu taco. Você não precisa de pena mágica. Você não precisa de relacionamento abusivo. Diga. O outro exemplo foi a própria agência que eu estava fazendo parte. No passado. Eu achava que precisava pra ter o projeto caminhando. Para as coisas acontecerem. Quando na realidade não estava acontecendo. E aí foi o mesmo processo de quebra de relacionamento. Mesmo. Só que agora já... A segunda, terceira vez. Então, foi outro processo. Foi a mesma coisa. Olha o que aconteceu hoje. Olha como o Simon está. Quase um ano depois. Verdade. Nós triplicamos o número de seguidor. Tudo tá 3 vezes maior. Tudo. Você tá entendendo? Do teu jeito. Do meu jeito. Da maneira ideal. Da maneira que funciona pra mim. Respeitando meus valores. Às vezes você tá num relacionamento que não respeita os valores, cara. Não respeita quem você é, mano. Tipo... É a pena. Perfeito. A pena mágica. E aí que tá. A pena mágica nem sempre é uma coisa boa, não. Não. Às vezes você tá naquele conforto de estar num relacionamento abusivo, mas é um relacionamento... E eu digo, não era bom nem pra mim, nem pra pessoa. Exato, ponto. Cara. E você fica preso a uma coisa porque você acha que você precisa daquilo. Meu amigo, você só precisa de você e de um copo d'água, tá ligado? Pra você não morrer de sede, uma comida. É só isso que você precisa. Você não precisa dos outros, não. Não pra ser quem você é. A gente vive em sociedade, óbvio. Eu tô dizendo no sentido assim... Você não precisa de ninguém além de você para respirar, para fazer suas coisas, para dar o seu próximo passo. No final do dia, você e você. No final do dia, você e Aprenda você. com isso. Exatamente.